Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Então, dando continuidade no estudo bíblico adventista, que é dado para todo aquele que quer ingressar à denominação adventista, hoje nós vamos falar sobre mordomia. Mordomia nada mais é do que uma palavra bonita para falar sobre dízimos, oferta, você arrancar o teu suado dinheiro e dar na mão de uma denominação que você vai descobrir aqui algumas coisas que são feitas com o dinheiro que é doado dentro das igrejas, ok? Lembrando que não é para tirar a sua fé no teu pastor, ancião, professor de escola sabatina, o seu instrutor bíblico, na tua denominação, no dízimo que você devolve, ou que você, candidato ao batismo, está sendo convencido a devolver. Não é para tirar a sua fé. É simplesmente para dar informações que provavelmente não vão te dar dentro das tuas denominações, tá? Eu gostaria também de lembrar que tudo que está sendo informado aqui, a partir desta série de, se não me engano, são 4 ou 3 vídeos sobre dízimos, oferta, eu estaria inteiramente à disposição para a gente conversar a respeito, para passar a fonte para vocês. Mas, de qualquer forma, todas as fontes serão dadas aqui, nesses vídeos, tá ok? Nessa série. Vamos lá. Então, naquele preâmbulo, naquele texto introdutório sobre o tema de dízimo, diz assim: nós somos os mordomos de Deus, que nos confiou tempo e oportunidades, capacidades e posses, e as bênçãos da terra e os seus recursos. Nós somos responsáveis perante Ele pelo uso adequado de todas estas coisas. Nós reconhecemos a propriedade de Deus através do nosso serviço fiel a Ele e aos nossos semelhantes. Quando servimos aos nossos semelhantes, ok? Já servimos ao nosso Criador. É um parênteses que eu estou abrindo aqui. Era uma questão separando aqui o conceito somente para dizer que temos que ir à igreja e deixar o nosso dinheiro ali. Será que é isso? Vamos lá. Continuando então o texto. E, através da devolução do dízimo, e dando ofertas voluntárias para a proclamação do seu evangelho e para o apoio e crescimento da sua igreja, não se esqueça. O quê? Sua igreja? Qual igreja? A igreja adventista? Você, meu amigo, já sabe, qual é a igreja. Continuando, diz assim: mordomia é um privilégio que nos é dado por Deus para nos educar em amor e para alcançarmos a vitória sobre o egoísmo e a cobiça. O mordomo alegra-se com as bênçãos que são derramadas sobre outros em resultado da sua fidelidade. Agora vamos à passagem, todas as passagens bíblicas, do estudo bíblico que é para servido, que é passado para a pessoa lá, Gênesis capítulo 1, versos de 26 a 28 diz assim, vamos lá. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai-a sobre peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move na terra. Outra passagem, Gênesis capítulo 2, verso 15, diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A pergunta: o que estas passagens têm a ver com o dízimo judaico? O que está trazendo aqui para você fazer um link com dízimo? Será que é mais uma vez aquela velha tática de encher o candidato à salvação, a pessoa lá, o incauto de passagem para dar uma base bíblica de dízimo? Vamos lá, vamos continuar.
as passagens bíblicas que o estudo bíblico pede para ler. Ageu, capítulo 1, dos versos de 3 a 11. Vamos lá. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. E por aí vai, você vai ler até o fim, tá certo? A exortação aqui é de que o templo deveria ser reconstruído. Nada a ver com dízimos e ofertas, ok? Malaquias capítulo 3, dos versos de 8 a 12. Ah, esse verso é sensacional, não é? Alguns aí estão pensando: ah, Williams, você não ia ler esse verso? Vamos ler. Vamos ver o que diz esse verso. Vamos lá. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Quem é esse vós? Você, eu? Vamos ver para frente. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Para quem? Vamos lá, perguntar. Para quem é esta advertência? Aí você vai dizer: é para todo mundo tem que pegar 10% e levar lá para a igreja, para a denominação, para o pastor. Bom, vamos ao mesmo livro, só que agora vou te dar o contexto dessa advertência. Vamos lá, Malaquias, não se esqueça, você leu Malaquias capítulo 3, dos versos de 8 a 11, né? Agora você vai ler o mesmo livro, o mesmo profeta, um capítulo, ou seja, um pouquinho antes, capítulo 2, verso 1, vamos ver para quem é essa advertência que está roubando, que tem que trazer isso e aquilo. Vamos lá, diz assim: agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Era para quem então a advertência? Nós podemos fazer uma transferência de identidade para hoje. Os sacerdotes, na época em que isso foi escrito, quem eram? Eram quem? Os líderes religiosos da época. Faça uma transferência para agora. Para quem é essa advertência? É para você que não é líder? É para você que é uma ovelha? Ou é para o líder da tua igreja? Meu amigo, criar uma doutrina bíblica utilizando textos fora do contexto é muito fácil. Se tomarmos, por exemplo, Atos capítulo 16, verso 30 e 31, vamos ler esses dois versos lá de Atos, que diz assim: e, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Vamos somente ficar nesses versos de uma maneira isolada, tá? E poderemos ensinar o quê? Que basta um dos membros de uma determinada família se converter para que todos os demais estejam salvos. Afinal, não é isto que Paulo está dizendo? Crê tu e você será salvo e a toda a sua casa? Não é isso? Eu posso sair pregando uma coisa dessa? Claro que não, né? Paulo não está dizendo creiam vocês. O crede, vós, no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa, é para um, né? Que alívio não traria esta doce mensagem ao coração amargurado de uma mãe que há mais de 10 anos vem orando pela conversão de um filho desviado? Ora, ela está feliz, pois basta que ela, somente ela, creia e aceite ao Messias como seu salvador pessoal, e automaticamente todos da sua casa estarão igualmente salvos. Certo ou errado? Claro que é errado. Que erros grosseiros foram praticados aqui nesse exemplo que eu estou dando para vocês? Vamos lá, primeiro, a doutrina da salvação não pode ser ensinada tendo por base um só versículo bíblico. Nenhuma doutrina pode ser consolidada dessa forma. Esse é o primeiro erro. Segundo,
Todos os demais versos bíblicos que falam sobre o mesmo tema, ou seja, a salvação, devem ter o que? Coerência entre si. Terceiro erro, deve-se conhecer o contexto do texto antes de se criar um pretexto. Talvez seja este o texto mais distorcido da Bíblia. Qual? Esse de Malaquias, capítulo 3, dos versos de 8 a 11, certo? Que ali está dizendo, você vai roubar a Deus e isso e aquilo, mas é para quem essa advertência? É para o sacerdote. Ó sacerdotes, esta advertência é para vós. Embora quase que universalmente Malaquias é aceito, contém muitos erros de interpretação. Vejamos. Vamos lá. Dízimo na lei. O povo de Israel era governado por vários tipos de lei, ok? Vamos lá. Tipos, lei moral, instruções, proibido matar, roubar, adulterar. Textos, Êxodo capítulo 20. Leis de saúde, proibido comer carne com sangue. Levíticos capítulo 17. Lei social, proibido colher bagos caídos, deixar para os pobres. Levíticos capítulo 19, verso 9 e 10. Lei civil, permitido repudiar uma mulher estrangeira. Deuteronômio capítulo 21, dos versos 10 a 14. Lei cerimonial, regulamentava toda a prática do culto e da adoração. Levíticos capítulo 16. Agora, você, honestamente, depois de analisar cuidadosamente o quadro que você está vendo, pare, reflita e responda sinceramente. A que lei pertencia a instrução do dízimo? A lei de saúde? A lei moral? A lei civil? A lei social? A lei cerimonial? O dízimo se enquadra unicamente na lei cerimonial. Lei que, conforme o próprio adventismo, caducou na cruz. A lei que não tem validade para todos que vivem sob o novo concerto. Pois mandamentos cerimoniais, você já viu isso? São para os que são discípulos de Moisés. Estão na lei ainda. Vamos lá. Passagens do estudo bíblico ainda. Mateus capítulo 23, verso 23 diz assim. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Percebeu, meu amigo? Vamos lá, passagem do estudo bíblico, 1 Coríntios capítulo 9, dos versos de 9 a 14, diz assim. Porque na lei de Moisés está escrito, antiga lei, hein? Lei de Moisés, antiga lei. Não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? O que é isso? Atitudes, tá? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós. Olha o que ele fala agora, presta atenção. Mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Falando novamente da lei de Moisés, hein? Não se esqueça disso. Assim, ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Meu amigo, vamos continuar lendo a passagem para entender o que Paulo está dizendo aqui. Mas antes, já vou dar uma dica. Quando diz assim, você que prega o Evangelho, viva do Evangelho, não é que viva sendo sustentado pelos outros, enchendo a pan, carro 0 km, apartamentos caríssimos, você vai ver para frente. Você prega o Evangelho, viva dele, ou seja, se abstenha daquilo que as pessoas acham que você pode ter por causa do Evangelho. O que Paulo falou, mesmo que ele pudesse ter o direito de fazer isso, ele não faz isso, para não ser tropeço para o Evangelho. Viva de acordo com o conceito do Evangelho. Ok? Vamos continuar lendo
a passagem lá de 1 Coríntios 9, versos 15 e 18 para entender. Diz assim, ó: mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Percebeu a advertência de Paulo aqui? Mas as pessoas dentro das denominações, porque agora eu estou mexendo em terreno perigoso, eu estou mexendo no seu conceito sobre sustentar um clero sedento de dinheiro. Dízimo era dinheiro? Vamos ver, quem tem que responder é a Bíblia. Desafio a qualquer um me mostrar dízimo na antiga aliança sendo dinheiro. A Bíblia fala de várias outras atividades profissionais não ligadas à agropecuária. Você sabia disso? Vamos lá, ó. Atividades, artesãos, passagens bíblicas. As passagens eu não vou ler aqui para não demorar o vídeo, tá? É só ir e confirmar lá. Carpinteiros, cozinheiros, guardas, pescadores, mestres de obras, ourives, caçadores, mercadores, músicos, alfaiates, coletores de impostos, pedreiros. E em nenhum momento vemos na Bíblia qualquer orientação destes profissionais dizimando. Sabe por quê? Porque dízimo estava ligado a quê? A cultura agropecuária. Nunca foi dinheiro. Essa lista que você está vendo aí, meu amigo, minha amiga, eram profissionais que trabalhavam, ganhavam o seu sustento, e nós não vemos na Bíblia dizendo que qualquer outra pessoa que estivesse ligado, que não estivesse ligado à agropecuária, deveria dizimar. É só agropecuarista, aquele que vivia da terra, cultivava a terra, e rebanhos que viviam da terra. Ok? Tudo que os Whites escreveram e nunca contaram a você, meu amigo. Em 1861, na edição de 9 de abril da revista Review and Herald, página 164, Tiago White escreveu o seguinte, vamos lá. Nós não desejamos que o sistema israelita de dízimo seja adotado como uma obrigação para os crentes da terceira mensagem angélica. Este sistema foi necessário ao plano de Deus para os sacerdotes levitas, mas a mensagem final clama por alguma coisa longe desse padrão. Este é um texto coerente com a orientação bíblica. Dízimo ficou para trás, coisa para judeus do velho concerto. Esta carta foi publicada na revista Ministério de setembro-outubro de 99, página 21 e 22. Diz assim: eu mesma tenho utilizado o meu dízimo para casos de maior necessidade trazidos ao meu conhecimento. Tenho sido instruída a fazer isso. E como o dinheiro não é retirado do tesouro do Senhor, não é assunto sobre qual se deva comentar, pois seria necessário que eu tornasse conhecidos esses assuntos, o que não desejo fazer por não ser o melhor. E se qualquer pessoa me disser, irmão White, a senhora utilizaria o meu dízimo para empregá-lo onde é mais necessário? Eu diria sim, o farei e tenho feito isso. Deus não vos obriga a perguntar à associação ou qualquer concílio de homens se deveis usar vossos meios conforme vedes apropriado ser para o avanço da obra de Deus em cidades e localidades destituídas de recursos e lugares empobrecidos. Este exatamente é o esquema que tem sido seguido. Uma grande quantidade de recursos não deveria ter sido usada em algumas localidades, enquanto tão pouco foi usada em outros lugares onde o estandarte da verdade ainda não foi erguido. Não devemos emergir nossa individualidade de decisão sobre qualquer instituição em nosso mundo. Devemos buscar a sabedoria de Deus, como fez Daniel.
Ellen White continua a dizer, pesado, né? Mas continua a dizer: podemos nós individualmente compreender nossa verdadeira posição de que, como servos de Deus assalariados, não estamos aqui para negociar com a administração, mas que, diante do universo celestial, nós devemos administrar as verdades a nós confiadas. Nossos próprios corações devem ser santificados. Nossas mãos devem ter algo para dar conforme a ocasião exigir as rendas que Deus nos confiou. Isso está exatamente nesta fonte onde você está lendo aí. Ok? Veja o que Ellen White falou sobre dízimo, e você não vai ver em lugar nenhum, em púlpito nenhum, semana de oração nenhuma falar a este respeito. Você não vai ver isso. Os dízimos e os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Diz assim, vamos lá. A ideia é mais ou menos esta, quando tudo começou na Igreja Adventista. Sobre dízimo, a manutenção era própria. Isso, ou seja, de 1844 a 1859, as pessoas se arrecadavam entre si ali e pronto. Num segundo período, a beneficência era sistemática. Aí criou um sistema que vai de 1859 a 1878. E num terceiro período, que vem até hoje, é o sistema do dízimo, que vem de 1878 até hoje. Tá certo? Livro de praxes. Isso será a continuação do tema mordomia no próximo vídeo. E você vai falar, livro de praxes, William, o que é isso? Você vai ver. Você já está percebendo que nesse primeiro vídeo, né, dessa sériezinha, se eu não me engano, não sei se serão 3 ou 4, não sei ainda. Você viu que você está começando a enxergar de uma maneira que, creio que até hoje nunca nenhum líder religioso seu falou sobre dízimo desta maneira. Agora, eu não estou colocando o meu achismo. Eu coloquei versos para vocês lerem, coloquei fontes que Ellen White, que é a profetisa dos adventistas, disse sobre os dízimos, que ela não acha conveniente mandar para qualquer instituição para que outra pessoa possa administrar aquilo que Deus confiou a ela. E você vai ver isso mais detalhado, tá bom? Legal que você veio até aqui. Como sempre, eu peço, por favor, dá um pulo lá no nosso canal, ou aí mesmo onde você está. O que eu peço para você fazer? Vai lá, ó, dá um joinha, tá certo? Se inscreva, acione o sininho. E também, muito importante, tanto quanto isso que eu estou te pedindo, se você perceber que você conhece alguém que é um dizimista hoje, seja na Igreja Adventista ou não, você vai ver no decorrer de todo o vídeo que isso serve para a Igreja Adventista, é claro, porque isso é um estudo bíblico adventista, mas as passagens bíblicas, tudo mais, o conceito, pode ser para outras pessoas de outras denominações também. Se você perceber que isso será útil, compartilhe com elas, ok? Até o próximo vídeo.